Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando hoje e não sabe por que caiu nessa live, a gente começou nessa semana um projeto onde toda segunda, quarta e sexta, nesse horário, 1h30 da tarde, a gente vai falar sobre algum assunto pertinente, importante no mundo do movimento e trazendo sempre um grande especialista para falar disso. Uma dos braços da TC Pilates é a TC Pilates Cursos, né? A gente atende todo o Brasil, alguns cursos vão também para fora, para América Latina, e a gente tem muitos profissionais talentosos dentro desse time. Então a ideia também é conversar com essas pessoas, tá? Hoje a convidada é uma especialista, acho que quem mais conhece e entende sobre avaliação postural dentro do nosso time, tá? Por coincidência, ela é também minha sócia, é a Vivi Valles. Eu vou falar um pouquinho dela antes de convidar ela, para ela não ficar tímida ali enquanto eu tô falando dela, mas assim, eu acho que desde 2012 ou 2013, ela já palestra, ela fala sobre esse tema em congressos, em cursos que a gente conduz pelo Brasil. E eu acho que uma qualidade da Vivi é que rapidamente, assim, ela olha para um corpo se movendo e ela consegue pensar rapidamente qual é o problema, onde é que tá, problema não, onde é que está o desequilíbrio desse corpo, né? Quem conhece e já teve a oportunidade de estudar com ela sabe, e é sobre isso que ela vai falar pra gente hoje, sobre avaliação postural e por que ou como avaliar, tá? Eu vou chamar ela agora para não deixar ela muito tempo esperando também, e nós vamos combinar a seguinte questão aqui. Tem algum momento, enquanto ela tá falando, eu vou tirar as perguntas, e quem tem perguntas, questões pertinentes, guarda, que a hora que a gente abrir na segunda parte da live, daí vocês conseguem fazer as perguntas para nós, ok? Agora sim. Oi, Vi. É bom porque a nossa Oi, live vai gente, lá para frente. E aí, tudo tudo bem com bem? você? Tudo bem. Convivia, vivia sempre juntas e agora estamos há praticamente um mês, né? Já deu um mês de quarentena? Vai dar um mês amanhã. Cada um trabalhando na sua casa. Aí. Mudanças, né? Para quem está chegando agora também, a TC Pilates está totalmente digital já. A gente está com salas virtuais, as aulas acontecem em salas virtuais, então estamos a mil conseguindo transferir todo o nosso trabalho que era presencial, de cursos, de aulas, para salas virtuais. Depois a gente pode até, se sobrar um tempinho, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Vi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gê. Eu fiz uma leve introdução, se eu errei datas, alguma coisa você pode me corrigir, né? É, a, a Vivi tem uma formação no campo, uma formação de base no campo da educação física, mas sempre estudou muito, tanto a parte de patologias, como a parte de adaptação, né? Grupos especiais, tudo isso. E foi isso que eu acho que te ajudou, entre todos os cursos, todas as formações aqui no Brasil, fora delas, a te ajudar a ter esse olhar, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Vi. Da onde veio esse interesse e esse gosto ou talento em avaliar? Obrigada, Gê. Eu sempre gostei do movimento, assim, quando eu fui estudar educação física, era porque eu sentia que me integrava de uma maneira diferente com o movimento, tanto com as pessoas quanto comigo mesma. E quando eu comecei a estudar educação física, eu imaginava trabalhar com grupos especiais já desde o início. Eu comecei numa escola de educação especial, então eu tinha muito contato com crianças que tinham dificuldades motoras, entre outras dificuldades também, mas algumas dificuldades motoras. E aquilo me chamava atenção em relação a restabelecer ali a funcionalidade, o desenvolvimento, né, da criança dentro do aspecto motor. E depois eu conheci o Pilates através da indicação de uma amiga que viu em mim um perfil para essa modalidade, porque ela levava a mãe dela para fazer aula.
e achou que eu tinha tudo a ver. E então eu fui e comecei a fazer aula e comecei a estudar o Pilates. E eu vi que esse ambiente de Pilates, ele é muito rico para isso que eu gosto de fazer, porque ele me permite, né, esse espaço de uma orientação um pouco mais profunda para o meu aluno. E os alunos estão abertos não apenas a fazer uma atividade mais orientada, né, bem direcionada, mas estão abertos também a aprender mais sobre si, aprender mais sobre aquilo que eles praticam de uma forma mais profunda. Então, eu percebo isso, que com o passar do tempo, as pessoas se interessam cada vez mais pelo funcionamento do corpo delas, conforme o professor vai plantando essa sementinha durante a aula, vai despertando esse interesse. Então, dentro do Pilates, foi o ambiente em que eu encontrei, assim, muitas razões para continuar, porque eu poderia receber o aluno, orientá-lo, e eu poderia continuar fazendo esse trabalho de avaliação e acompanhamento dessa mecânica corporal por muito tempo, né? E acontecendo tanto de forma estática, como a gente é mais comum conhecer, né, da parte de avaliação, mas também encontrando uma forma de avaliar na sua dinâmica, que para mim fez muito mais sentido, porque é muito mais funcional, é o nosso corpo na realidade, no dia a dia. Então, eu não sei, eu gosto muito de conversar com o corpo, né? Então, apesar da gente ter uma metodologia de trabalho que permite muita concentração do aluno, muita fluidez do professor sob o comando das turmas, sobre o comando das orientações e monitorando o que está acontecendo, a sensação que eu tenho é que eu não paro de conversar com o corpo de todos os alunos, porque é aquele corpo que diz para mim o que eu preciso orientar. E para isso, você precisa, primeiro, claro, estudar, né, e ir mais a fundo na parte de anatomia, de biomecânica, entender mais sobre o ritmo das articulações do corpo, né, qual é essa sinergia, quando uma articulação se move, qual é o movimento que a outra precisa fazer para que isso seja equilibrado biomecanicamente, para que tenha uma menor sobrecarga. Mas além dessa base, você precisa treinar o olhar. Então, que é o que eu falo muito nos workshops, nos cursos de formação. Então, o desenvolvimento desse raciocínio, de você ver o corpo, né? Como você falou, eu bato o olho lá no aluno em movimento e eu já consigo estabelecer algumas estratégias, né? Do que fazer, de onde ele pode estar sobrecarregando, onde ele pode liberar mais o movimento, mas tudo isso é você realmente treinar o olhar. E para treinar o olhar, você precisa se dispor a isso. Então, enquanto instrutora, a gente tem aí uma amostra grande ao longo da semana de corpos que passam, né, pela nossa mão e que você pode olhar de outra maneira, de tentar entender por que aquele corpo usa tal recurso para fazer determinado movimento. Será que ele não poderia fazer melhor? Será que se ele fizer uma descarga de peso mais equilibrada, ele não tira um pouco a atenção daquele ponto que ele reclama? Então, é você criar um movimento meio que de investigação e se abrir para isso. E essa conversa é que me motiva, é isso que eu gosto de fazer, assim, E cada corpo é de um jeito, então é sempre um desafio para mim. É por isso que eu gosto muito desse tema. Sim. Hoje no estúdio, Vivi faz as avaliações, eu faço e a Keila faz também. Mas a gente desenvolve a linha de raciocínio que foi a Vivi que construiu. Então, quem já passou pelas nossas avaliações sabe. Vi, você falou num tema que eu acho importante a gente esclarecer aqui. Você falou avaliação postural estática e avaliação postural dinâmica. Vamos esclarecer quais são as diferenças? Porque assim, quem de repente nunca passou por um estúdio de Pilates que faz uma avaliação, pode ser que conheça a avaliação postural só como aquele padrão de academia, sabe? Que a pessoa te olha e fala assim, esse ombro tá mais alto, esse tá mais baixo. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, o processo de avaliação, ele, na minha concepção, ele é muito mais amplo do que apenas você olhar uma posição do corpo num determinado momento. Essa é uma das partes de uma avaliação.
Antes de mais nada, só esclarecendo para quem está nos assistindo e, né, vai acompanhar essa conversa depois, quando a gente fala em avaliar a postura, em primeiro lugar, a gente precisa quebrar um conceito de que existe uma postura perfeita e que a gente precisa alcançar essa perfeição ou essa referência que às vezes a gente tem na nossa cabeça, ou às vezes a gente tem até da literatura, porque existem referências e a gente tem que partir de referências para saber se existe um equilíbrio ou não. Mas cada corpo ele tem uma anatomia, cada corpo tem uma funcionalidade, cada pessoa exerce uma função diferente no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, para você avaliar uma postura, primeiro, antes até de entender o que é uma avaliação estática e dinâmica, eu preciso entender quem é a pessoa em si. Para eu poder entender o que a avaliação estática vai me dar de informação e a dinâmica também. Então, a avaliação estática, ela é exatamente como uma fotografia. Então, eu olho o indivíduo na posição parada, em pé, numa postura onde ele vai ter o menor esforço necessário para se manter em pé por mais tempo. Então, é a postura que ele mais se acomoda, que ele exerce o mínimo esforço. E essa postura, ela traz para mim, que estou avaliando, uma história sobre aquele corpo, que eu já vou correlacionar com o que a pessoa me contou, de quem ela é, o que ela faz, a profissão, enfim, N aspectos da vida dela. Já te interromper. Uma pessoa, por exemplo, que é um musicista, alguém que passa muitas horas tocando algo, é normal essa pessoa ter uma coluna um pouco mais curvada do que uma pessoa que, de repente, precisa passar o dia todo olhando lá para frente, olhando no horizonte. Exatamente, exatamente. O nosso corpo, ele é extremamente adaptável, né? Aliás, nós somos muitos no mundo porque a nossa capacidade de adaptação talvez seja uma das maiores de todos os seres vivos do planeta. Então, qualquer estímulo que você der para o seu corpo, ele vai se adaptar. Sendo um estímulo que tenha repetição, que tenha consistência, o seu corpo lê isso. Claro que tem fatores genéticos, então a gente vê, quando eu avalio, por exemplo, família, mãe e filha, né? Você vê que existem padrões que se repetem, mas muito mais importante do que os fatores hereditários é entender a história que aquele corpo traz. Então, se é uma pessoa que trabalha com um instrumento musical, então eu sempre pergunto, como é a sua postura no trabalho? Quanto tempo você passa nessa posição? Porque naturalmente o seu corpo precisa estar disponível para aquilo. Então, se você precisa de um corpo mais fletido para tocar, para fazer uma performance, eu vou ter que enxergar formas de compensar isso no seu treinamento lá no Pilates, mas também de não prejudicar a sua função. Então, tem vários aspectos que a gente precisa avaliar para entender se aquele corpo está funcional. Então, mais importante assim, do que olhar para um padrão perfeito é entender esse corpo está disponível para tudo que eu preciso fazer e ele está equilibrado, porque eu preciso pensar também na funcionalidade do nosso corpo a longo prazo. E o grande problema das articulações, né? Eu sempre falo para os alunos, eles falam, às vezes eu sinto um pouquinho de dor nas costas, uma tensão, quando eu tento encontrar uma posição melhor para sentar. Por exemplo, eu vou sentar mais retinho. Aí passa 2 minutos, a pessoa fala, mas me dói. Quem está reclamando são os seus músculos, que deveriam ter a resistência para te sustentar. E que precisam ser treinados para isso. E aí, normalmente, a gente fala, já que está doendo, então eu vou relaxar e vou sentar em cima das minhas articulações. A articulação em si, por exemplo, uma vértebra da coluna, o disco da coluna, ele não vai reclamar na hora. Não é naquele momento. Ele vai reclamar a longo prazo, quando ele já desidratou, quando você já exerceu muita força compressiva, já criou um desequilíbrio ali na articulação, pode acontecer uma protusão, uma hérnia. Então, ele vai reclamar lá na frente, o dia que você for esticar o lençol na cama e der uma travadinha. Então, a gente precisa cuidar das articulações, porque elas não gritam na hora. Elas vão gritar depois. Então, na avaliação, a gente vai olhar, bom, isso aqui é uma atividade, por exemplo, dentista, a gente atende muito dentista, né, no estúdio. Então, a posição de trabalho
dessas pessoas, ela é muito difícil, porque eles ficam rodados normalmente, flexionados, e com o braço criando uma alavanca, um peso para a cervical, até mesmo para a coluna lombar. Então, é claro que ele vai ter que manter essa posição por várias vezes na semana, várias horas no dia, mas como que eu posso orientar ele para a gente compensar isso, para ele continuar trabalhando, mas sem dores e ter uma longevidade na profissão? Porque muitas pessoas deixam de trabalhar, eu não tenho esse número de cabeça, mas eu sei que existe na OMS, por exemplo, o índice de pessoas que param de trabalhar por problemas de coluna, por problemas de articulação, e perdem a função, entre aspas, né, de trabalho por conta de um problema de saúde que se se a pessoa tivesse identificado, tivesse feito um trabalho preventivo, isso seria poupado. Então, voltando assim à sua pergunta, a gente fala um monte, né? Ixi, quando eu falo tudo que eu gosto, aí vai que vai, mas tá bom, eu vou manter o foco. Então, assim, Gê, voltando com o que você me perguntou. Eu fiz a avaliação estática, eu vou olhar o quê? Primeiro, o que aquele corpo me mostra de forças compressivas. Então, existe um alinhamento ideal, onde todas as articulações, elas estão uma sobre a outra, com o seu devido espaço preservado. E, além disso, com o olhar treinado, a gente consegue ver possíveis tensões na musculatura ou distensões. Então, músculos... Oi, oi, oi. A Vivi tá voltando. Deixa eu ver se ela vai voltar. Opa, você deu uma travadinha, mas você voltou agora. Onde vocês me ouviram? Até onde? Quando você falou da avaliação estática, que daí você percebe as articulações. Daí começou a rodar. Isso. Então, eu vou olhar esse alinhamento, vou olhar mais ou menos o que eu percebo do comportamento dos músculos e, principalmente, eu vou olhar onde essa pessoa ela descarrega o peso dela. Então, onde ela se apoia? Ela se apoia mais na parte da frente do pé, na parte de trás. Ela joga o quadril para frente, ela joga as costas para trás. É onde ela encontra um ponto de menor esforço, muscularmente falando, e identificamos aí pontos que podem estar sofrendo maior compressão. Então, esse é o primeiro ponto. E a gente acredita, né? Eu falo a gente porque eu sei que você também, e eu acho que isso nos uniu muito na nossa caminhada enquanto sócias e empreendedoras e voltadas para a área do movimento, é que a gente acredita na autonomia das pessoas. A gente quer ensinar, quer treinar, mas a gente quer que elas saibam o porquê daquilo que elas estão fazendo, que elas tenham a capacidade de também treinar sozinha, um dia em casa, de ter uma integração com o próprio corpo com autonomia. Então, esse primeiro momento da avaliação estática é essa troca de você mostrar para a pessoa, olha, você já percebeu que você joga o quadril para frente, que você joga o quadril para trás. Então, esse é um momento interessante, normalmente, das avaliações, porque as pessoas começam a realmente perceber alguns padrões que ela nunca foi sinalizada. E um ponto importante é a gente mostrar que isso não é um defeito. Eu já passei por avaliações de postura, muitas vezes, em cursos, e o que eu recebia era assim, joelho assim, coluna assada. Então, você saía fichada, você falava, meu Deus, eu tenho todos esses problemas. Saía com a autoestima péssima e, enfim, eu não sabia o que fazer com aquilo. O que quer dizer esse relatório sobre o meu joelho, a minha coluna? O que fazer com isso? E eu não vejo o que a gente enxerga na avaliação como algo definitivo para passar para a pessoa dessa maneira. Para dizer, o seu joelho é valgo. O joelho valgo é aquele em X, por exemplo. Não. Se a gente ajustar a forma como você pisa, se a gente trouxer outros estímulos, você vai conseguir controlar mais essa tendência do seu joelho de vir para dentro. Então, hoje o seu joelho está nessa posição. Mas se a gente fizer um trabalho de consciência específico, e claro, todo o fortalecimento e flexibilidade que envolve, você vai gerenciar isso muito bem. Então, eu não sou a Viviane Valles do joelho valgo. Não, eu estou nesse momento com esse comportamento de postura. Então, agora eu vou gerenciar isso, primeiro, para eu ter um bom equilíbrio em toda a vida, com as minhas articulações, mas também porque eu não quero essa postura para o meu corpo, eu quero ela mais eficiente.
Então, esse para mim é o ponto-chave, que eu acho bem positivo das avaliações que a gente faz, porque as pessoas já chegam um pouco tensas, achando que elas vão ser fichadas dessa maneira, e normalmente elas saem com um sorriso de orelha a orelha, porque elas conhecem mais sobre o próprio corpo. Então, não adianta eu, como uma profissional de avaliação, olhar e falar, ah, muito bem, você é assim, assim, assado, mas não compartilhar com a pessoa o que ela pode fazer para gerenciar aquilo no dia a dia, o que ela pode fazer para gerenciar no trabalho e até na prática de exercício, porque não é o exercício em si que tem que ser super diferentão às vezes para atender uma demanda postural específica, mas é a forma como a própria pessoa vai se colocar, a intenção que ela vai colocar no exercício. Tem exercícios, por exemplo, o exercício da ponte. Vou falar esse nome que é mais simples, todo mundo entende. Aquele de levantar o quadril, o bumbum do chão e voltar, né? Dependendo do caso, se a pessoa tem um desequilíbrio importante na forma de pisar, eu vou orientar ela que faça o exercício pensando muito nas bordas do pé, pensando muito em empurrar o chão, em enraizar o pé. Isso já vai trazer um alinhamento para o joelho, para a pelve. Então, ela vai participar da aula, porém observando uma questão que é específica para ela. O colega do lado, por exemplo, às vezes tem uma anteriorização da cabeça lá para frente. Então, no exercício da ponte, quando ele subiu o quadril, a orientação que ele tem é de abrir bem o olho da nuca, de recolher o queixo, de criar mais tração na coluna. Claro que essas orientações, elas são benéficas para todos, mas para um, aquilo vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais específico do que para o outro. Então, é dessa maneira que a gente direciona também a individualidade enquanto uma prática coletiva, né, de exercícios. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo momento, na verdade, da avaliação, essa parte estática. E o terceiro momento é a dinâmica, que é a hora que eu já recolhi as informações sobre quem é a pessoa, vi a fotografia na estática, e aí eu já vou supor alguns movimentos que podem estar comprometidos diante da fotografia que eu vi na estática. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, vou levantar um pouquinho para mostrar, já já a gente vai fazer também uma pequena avaliação para que vocês também possam se autoavaliar em casa e começar a reconhecer um pouco mais como você se coloca no dia a dia. Mas, só voltando aqui, imagina um indivíduo que tem esse comportamento aqui de postura, que ele joga mais o quadril para frente. Dá para ver? Uhum, tá. Então, essa projeção do quadril, ela diminui o meu espaço lombar, uma vez que a minha torácica aqui em cima descansa em cima dessa região, gera uma pressão muito maior. A coluna lombar, por natureza dela, ela tem uma característica mais de estabilidade. Então, a gente tem muito mais capacidade de movimento na torácica, que é o que se integra com os braços, o que nos direciona. A lombar, ela precisa ser um pouco mais estável, senão nós seríamos umas geleias sem sustentação. Mas ela também tem que ter a capacidade de mover. Então, quando eu vejo uma coluna com essa compressão constante, e de repente essa pessoa fala para mim que trabalha muito tempo em pé, eu já imagino que essa compressão deixa essa articulação da lombar ainda mais rígida. E a falta de... Essa pessoa está jogando o peso lá na sola do pé, ou não? No calcanhar. Também. Aí a gente vai olhando, normalmente a gente olha de baixo para cima e vai vendo como aquilo vai levando em cadeias, né, de compensações. Eu estou olhando agora só um pontinho, mas tem todo, a gente olha para o todo para tentar identificar onde seria o ponto maior de compensação que pode ser a causa principal, digamos assim, né, a mais relevante para você começar um trabalho. Então, eu vou supor que essa pessoa tenha uma dificuldade de mobilizar a lombar. E a falta de mobilidade, que é quando você pega cada articulação da sua coluna e move entre elas, uma de cada vez, ela gera também na nossa coluna uma desidratação dos discos, ela nos torna mais propensos a desenvolver hérnias de disco, entre muitas outras patologias da coluna que vão nos limitar muito. Então, eu vou colocar esse aluno para testar a mobilidade lombar. Então, eu vou escolher um exercício simples,
que poderia até ser a ponte, como eu citei agora, pedindo para o aluno fazer bem articulada, e vou ver a capacidade que ele tem. Primeiro, claro, de compreender o exercício, porque algumas pessoas nunca tiveram contato com o movimento, então a gente já consegue perceber o nível de consciência corporal, até para poder direcionar ele para um grupo adequado de aula. Então, por exemplo, ele é um aluno iniciante, ele não tem muita compreensão ainda do próprio corpo. Então, ele vai para um grupo onde o professor vai ter uma linguagem diferente, vai ter mais ferramentas didáticas para ele conhecer melhor o próprio corpo. Ou não, ele já é uma pessoa experiente, ele já compreendeu o que era para fazer, tem bastante controle do corpo, ele pode, às vezes, já começar num grupo um pouco mais intermediário. Então, eu consigo avaliar níveis de consciência, de consciência corporal, que é o que o Pilates ensina, consciência corporal, e depois eu avalio a capacidade técnica mesmo, né, de movimento. E aí eu consigo identificar, isso está comprometido ou isso não está comprometido. E é nessa hora que a gente começa também a trocar com o aluno. Então, olha, eu identifiquei esse padrão aqui na posição em pé, tive a percepção de que poderia limitar a sua lombar e olha aqui, realmente limitou. Você consegue sentir? Você consegue perceber que não tem movimento, que está rígido? Então, a pessoa começa a entender, começa a realmente fazer sentido a importância de movimentos que, às vezes, numa aula você não entende por que você está fazendo e começa a entender o impacto dos comportamentos posturais do dia a dia real na saúde do seu corpo, na sua mobilidade, na articulação. E a gente faz um trabalho mesmo mais amplo de mostrar para a pessoa que não é bobagem. Então, por exemplo, se você... a gente recebe pessoas que acabaram de ter filho também, pais, mães. Então, já começam a sentir, né, uma dor nas costas, porque começa a carregar bebê e tal. Então, eu falo, isso pode comprometer até as suas horas de lazer com o teu filho, porque se você não tiver a mobilidade, né, de agachar, de flexionar, de estender, você vai perder muitos momentos aí da tua vida. Então, a pessoa começa a entender a importância dessa reeducação de postura como um todo, como um aspecto que não está só na mão de quem atende ele ali na hora da aula. É uma troca, onde a gente faz ali alguns combinados. Falo que é como uma reeducação alimentar. Quando a gente faz uma reeducação alimentar, você precisa identificar os comportamentos que não são bacanas e que faz com que você não se nutra adequadamente. Quando eu falo de postura, de dor no corpo, de dor nas costas, a mesma coisa. Uma patologia, uma lesão, ela não aparece assim, do nada. Não aparece do nada. Ela é resultado de padrões de comportamento postural. Então, se a gente consegue identificar padrões que podem levar a sobrecargas, e a gente está falando bastante da coluna, mas isso pode ser no pé, no joelho, enfim, no corpo inteiro, por que não já punhos, ainda mais agora, está todo mundo em casa, muita comunicação, né, de celular, computador. Se eu consigo reconhecer isso, se isso faz sentido para aquilo que o meu corpo tá mostrando, que ele está gritando, eu já vou fazer um trabalho lá na base, no comportamento que reforça isso. E os exercícios e toda a orientação do profissional é o plus, é aquela orientação que vai fazer você sair daquele quadro de desconforto, de ganho de mobilidade, enfim. Então, é um trabalho conjunto. Então, é todo um trabalho de investigação, na verdade, que a gente faz. Eu brinco que a gente sempre sabe como começa a avaliação, mas não sabe como ela termina. Porque quem vai me dar o guia para essa conversa é aquele corpo, é aquela história. Então, quando eu falo dos exercícios na avaliação dinâmica, eu só vou saber exatamente qual exercício eu vou testar, eu vou colocar o aluno para praticar, quando eu visualizar a história dele e visualizar ele na estática. Mas é importante, claro, você ter uma referência também, de que você precisa avaliar as capacidades básicas de movimento, né? O agachar, levantar, deitar, levantar, mobilizações, rotação, extensão, né? Todos os movimentos funcionais da coluna, níveis de força, níveis de flexibilidade, tudo dentro do que é considerado normal, né? Saudável, para você ter um ponto de partida. E é mais ou menos isso, o raciocínio assim, que a gente usa
e que eu percebo que acaba fazendo mais sentido para as pessoas e para o nosso trabalho. Porque a gente consegue entregar para a equipe que vai atender aquele aluno depois realmente uma história de quem é aquela pessoa, assim, no sentido de postura e de corpo, né? De quem é aquele corpo e até questões muitas vezes, claro que são pessoais, mas que interferem na postura, então níveis de ansiedade, níveis de depressão, tudo isso o profissional tem que saber porque interfere na forma como aquele corpo se movimenta, interfere na forma como aquele aluno se relaciona com o professor, com o estímulo da aula. Então, são muitos aspectos que interferem numa postura, né? O nosso corpo, ele carrega uma história. E essa história, ela não foi escrita e acabou. Então, não dá para a pessoa dizer, ah, eu sou assim. Tem muitas vezes, eu acho que já aconteceu com você, da pessoa chega para avaliação, ah, oi, tudo bem, Vivi? Então, ó, já vou te adiantar. Eu tenho isso, isso e isso. Porque alguma vez ela já ouviu isso, ou ela já passou por uma avaliação, e naquele momento isso foi falado. E aí você avalia e você não encontra nada daquilo. Sim. Porque Escolheu o corpo, uma questão o muito. corpo já mudou, a história já mudou, o corpo já teve outros estímulos, né? Então é mais ou menos essa a linha de raciocínio que a gente quer trazer também para os alunos e essa consciência de se perceber. Porque, é claro, uma avaliação como a gente faz é super bacana, os alunos adoram, a gente fica em torno de 1h30 com eles, é muito legal. Mas e o dia a dia, né? E se a minha rotina mudar, eu tenho que fazer uma outra avaliação lá com a G, com a Vivi? Pode fazer, mas se você abriu a mente para se conscientizar e se observar, a gente já vai ficar muito mais feliz, porque o que a gente quer, o nosso propósito é realmente levar essa autonomia para que você possa gerenciar a tua saúde, né, no aspecto, pelo menos físico, com bastante consciência, né? Então, é mais ou menos isso, Gê. Tá. Tô curiosa para ver essa avaliação que você programou para fazer, mas antes eu quero só te fazer uma pergunta, então. Seguindo a sua linha de raciocínio. Então, independente se o espaço, assim, porque aqui talvez tenha profissionais que admiram o nosso trabalho, que gostam, que estão aqui para aprender também sobre isso. Se nesse espaço Vi não tem uma avaliação quando a pessoa inicia, que seria a avaliação postural inicial, ele pode desenvolver o olhar dele e, na verdade, toda a aula é um momento para você, professor, instrutor, avaliar, né? Sim, sim, não tem desculpa, né? A gente sabe disso porque quando a gente se conheceu, começamos a trabalhar juntas, a gente trabalhava num estúdio super pequeno, era só o professor e 3 alunos, não tinha nenhuma outra área reservada, era até um estúdio todo de vidro dentro de uma academia, então as pessoas ficavam mais ou menos expostas ali dentro. Então eu não tinha como, ah, vamos lá, tira a blusa, fica de top e vamos tirar foto, porque a aula tinha que acontecer, não tinha essa oportunidade, né? E foi essa oportunidade que eu tive, né, ou que a vida me deu, para justamente desenvolver o olhar durante o movimento. Porque eu poderia dar o exercício e só observar se o aluno estava fazendo algo muito diferente do padrão correto e seguro do exercício. Mas eu queria entender que recursos ele usava. Então, tem pessoas que vão fazer o movimento usando muita força. E às vezes eles falam, nossa, mas tá fraco, esse exercício tá fraco, tá leve. Aí você fala, não, a proposta não é essa, é você entender a mobilidade. Então você começa a despertar algumas coisas no aluno e já avaliando o quanto ele se utiliza das ferramentas que o nosso corpo tem. Porque a gente tem muitas habilidades, a gente fala muito sobre força e alongamento, mas existem muitas habilidades no nosso corpo que também devem ser treinadas e estimuladas e entrar em equilíbrio com as outras duas, com a força e com a flexibilidade. Uma delas é a mobilidade, que é diferente de alongamento. Então, muitas pessoas falam assim: ah, Vivi, eu queria dobrar o tronco e colocar a mão no meu pé. Eu preciso de mais alongamento? Às vezes não. Às vezes você precisa entender a mobilidade da coluna, a mobilidade do quadril, a descarga de peso, às vezes está no lugar errado no seu pé. Então, quando você começa a ajustar outras habilidades e colocá-las em equilíbrio com aquelas que você já reconhece, o seu movimento ele vai ficar muito mais suave, mais fluido
E ele vai ter muito mais performance, porque você sobrecarrega menos todas as partes, mas todas juntas fazem um trabalho muito maior. Então, reconhecer essas outras habilidades, identificar quais o seu aluno mais utiliza, né? Qual é o recurso que mais sobressai para você estimular outros, é uma forma de você treinar o seu olhar também. Eu vou mostrar isso aqui na prática, com um exercício simples, que é bem comum, que as pessoas gostam muito de fazer e usam muito como comparativo, assim. Quando você está numa aula coletiva, você rola o tronco para baixo para levar a mão para o chão, a gente já dá uma olhadinha para o lado para ver se o colega pôs a mão no chão, se a mão dele está mais baixa que a sua. E a gente usa isso como referência, tipo, minha mão só vai até o joelho. Mas espera lá, vamos olhar um pouquinho nesse movimento, que no Pilates a gente chama de standing hold down, que é você rolar a coluna para baixo. Quais habilidades que devem aparecer ali e como melhorar isso, né? Perfeito. O espaço é seu. Pode ir, quero assistir aqui. E vou fazer Tem um aluna perguntando coisas. Tá. Eu tenho um convidado aqui especial que vai me ajudar. O bom é que ele nunca foi avaliado por mim, então vai ajudar, porque é mais ou menos o que acontece na avaliação mesmo para vocês entenderem. Mas quem está acompanhando, o que eu gostaria é que vocês anotassem esses pontos para vocês se observarem depois. E aí vocês podem até usar o recurso de tirar foto de si mesmo, né? Coloca lá o celular numa altura que pegue o meio do seu corpo, porque interfere se você tira uma foto de cima, se você tira uma foto de baixo, isso muda a forma como você percebe os seus alinhamentos. Então, deixa o corpo mais, a máquina fotográfica, o celular mais centralizado ao corpo para pegar o seu corpo inteiro. E aí você vai poder se observar. Isso na parte estática. E na dinâmica, parar um segundo e perceber o próprio corpo, tá? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu só ajustar a câmera aqui pra gente. Ele vai ficar em pé ali pra gente. Deixa eu ajustar aqui o tamanho, a distância. Obrigada pela participação especial, Marcos. Estamos aí. Avaliação ao vivo é corajoso. Aqui. Bom. Gosto muito de então, olha só. Avaliação. Ó, que dá para vocês ouvirem, né? Deixa eu pôr aqui. Então, vamos olhar primeiro para essa posição em pé quando nós estamos de lado, tá? Que é onde a gente tem mais possibilidades de desalinhamento normalmente e é onde a gente mais encontra nas avaliações sobrecargas na articulação, tá? Eu tenho aqui um cabinho de vassoura, só para a gente ter como referência, né? Para a gente usar aqui, observando o alinhamento do corpo. Percebam que, colocando essa referência aqui do cabo de vassoura, se eu tivesse que fazer um desenho da postura dele, eu estaria fazendo uma linha reta, mais ou menos até a linha aqui do abdômen, mas chegando aqui na linha do quadril, ó, percebam que ele projeta o quadril para frente, bem aquela postura que eu dei de exemplo. Então, ele descansa o peso do corpo lá no quadril. É esse movimento aqui, ó. Tá? É comum para homens, Vivi, essa posição? Essa posição ela é bastante comum entre os meninos, até por uma questão mesmo cultural, tá? As mulheres têm o hábito de descarregar o peso numa perna só. Então, elas se apoiam na parede lateral do corpo e ficam alternando essa posição ao longo do tempo na postura em pé. E os homens já costumam ter uma base de apoio maior, né? Param com os pés mais largos e, por conta disso, projetam o quadril para frente. Então, nessa projeção aqui do quadril, ó, a gente vai avaliar a situação dele, tá? Quando ele projeta o quadril, para ele se equilibrar, porque imagina, se nós estamos projetando o quadril para frente, se a gente continuar nesse movimento, daqui a pouco a gente cai. Então, o corpo dele faz o quê? Transfere a descarga de peso lá para o calcanhar. Então, ele pisa de forma mais forte, mais intensa no chão, com os calcanhares. Então, isso vai gerar um pouco mais de tensão aqui na linha da frente da perna. E como o quadril está indo lá para frente, cruza esse braço no peito um pouquinho. Como o quadril está indo lá para frente, para ele se manter em pé e equilibrado, o joelho tende a travar para trás.
Então, ele tem um quadríceps mais tenso, mais rígido, porque a pelve está indo lá para frente. Então, para frear ele, ele tem essa estrutura super tensa. Então, não sei se é o caso, né? Não estamos diagnosticando nada. Mas esse comportamento mais rígido já exerce uma pressão maior sobre a articulação do joelho. Então, vamos supor que a pessoa chega para mim e fala, Vivi, eu jogo futebol e o meu joelho começou a doer. E a culpa, então, do joelho doer é o futebol. Eu vou dizer para ele que pode ser que não. O futebol mostrou para ele que existia uma compensação. Não a culpa do futebol necessariamente. Então, a gente começa a fazer esse link com as informações que são dadas no início e com o que a fotografia da estática mostra, tá? Aí, se a gente for observar, vamos o braço no peito de novo. Por conta também da projeção do quadril, a curva da coluna, ele tem até uma curvatura bastante equilibrada, ela não tem nenhum ponto em que se achate mais, porém, a gente observa que existe uma carga maior na lombar, porque a lombar foi junto com o quadril, e aí a porção de cima vai descansar em cima da lombar. Então, olha uma dica importante para a gente organizar essa postura como um todo. É pensar primeiro no pé, pensar na base. Então, primeira coisa, a gente já viu que ele joga mais o peso no calcanhar. Então, ó, faz um leve balanço para frente e para trás, não com o quadril, ó, com o bloco inteiro do seu tronco. E aí nós vamos manter 60% mais ou menos do nosso peso lá na parte da frente do pé, que a gente chama de metatarso, que é esse gordinho aqui da frente do pé, tá? Onde as meninas se apoiam no salto alto. E vamos deixar os calcanhares com 40% do peso. Isso aí, gente. E os calcanhares com 40% do peso. Olha só, quando a gente equilibrou só a forma onde ele joga o peso no pé, vocês conseguem observar que o quadril já se posicionou melhor em cima do joelho e em cima do tornozelo? Não é milagre, é tecnologia. É um novo homem, já viu um novo homem. Já tem um novo homem ali. Já mudou, tá? Então a gente começa a trabalhar muito e normalmente é por esse caminho que a gente inicia a reeducação e a percepção do corpo, é pela base do pé, é a forma como eu piso, onde eu coloco o meu peso, mas não somente onde eu coloco o peso, mas também trazer para os pés a responsabilidade de nos empurrar para cima, de criar uma sensação real de sustentação, tá? Como na aula a gente está sempre descalço, tem a possibilidade de perceber mais os pés, é um trabalho extremamente importante, tá? Então, aqui, quando a pelve se organizou, a lombar também já criou um espaço maior e a organização da cabeça também ficou um pouquinho melhor, porque antes, quando ele jogava lá o quadril para frente, para ele poder enxergar, ele projetava o queixo e a cabeça para cima. Quando a gente traz a pelve e enraiza o pé no chão, pedindo para empurrar a tampa da cabeça para o teto, empurra a minha mão pela sola do pé. Isso. Não, deixa o pé no chão. Enraiza todo o seu pé no chão, mantém o calcanhar com 40% do peso e vai abrindo espaço pela tampa da cabeça. A gente já consegue um alinhamento melhor. Vamos pegar o cabo de vassoura. Estamos mais alinhados agora? Sim. Sim? Então aqui a gente já começa a organizar dessa maneira. Como a gente viu que o padrão dele, mais comum, é projetar o quadril para frente e compensar a lombar, vamos investigar o rolamento para baixo para ver se tem movimento na lombar, porque pode ser que ela seja mais rígida. Então, olha só, enrola a cabeça, arredonda a coluna e vai levando as mãos em direção ao chão. Isso. Aí tá bom, não precisa forçar, tá? O que a gente quer ver não é a performance, é ver os recursos que a pessoa utiliza. Observa 2 pontos comigo. Primeiro, o quadril em comparação à região da criteria.
Então, os isquios estão mais ou menos voltados para o chão. Ou seja, falta um pouquinho de mobilidade na pelve, no fêmur, dentro da pelve. Então, aqui a gente precisa ganhar. Então, exercícios de mobilidade da pelve, como o da ponte, por exemplo, vão ser importantes. E também os alongamentos de posterior vão ajudar. Agora, olha aqui para lombar. Deixa eu sair daqui para vocês poderem ver melhor. Percebe que aqui é uma mesinha bem retinho, um bloco só. E aqui a gente já tem mais movimento, mais mobilidade. Então, aqui está faltando mobilidade e segmentação. Então, volta um pouquinho. Arredonda, pode voltar. Para ganhar mais flexibilidade, nesse caso, para a mão descer mais perto do chão, o que ele vai precisar? Ganhar mobilidade na lombar, espaço na lombar e mobilidade de quadril. Não adianta ele achar que isso vai se resumir à falta de alongamento. Não é apenas isso. Tá? E, obviamente, ele vai precisar monitorar essa postura, porque senão ele faz 2 exercícios, 3 na aula e reforça mais 16 a 7 horas no dia nessa posição. Ele está boicotando o próprio objetivo, ele não auxilia o trabalho do professor, tá? Então, a gente vai trabalhar a mobilidade. Um exercício que ele pode fazer em casa, e aí a gente recomenda algumas lições de casa para o aluno entender exercícios que podem favorecer uma melhora do padrão postural, é o exercício da mobilidade da pelve e o da ponte. Então, a gente vai deitar um pouquinho, pode deitar no colchonete. Vi, só você tem 10 minutos, tá? Tá, tô aqui, tô firme. Barriga pra cima. Barriga pra cima, já vou finalizar. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Dá sim. Dá? Tá. Só para a gente entender, um exercício, então, que seria indicado para essa situação, dobra os joelhos, os 2 pés paralelos. Isso. Coloca as mãos lá na base da cabeça, espreguiça a sua nuca. Aí. E volta os braços para o chão e deixa a nuca bem aberta. Aqui. Isso. Então, pelve relaxada no chão, solta bem o quadril. Aí. Nós vamos agora rolar a pelve para a cabeça, mantendo ela apoiada no chão. Então, rola o bumbum para dentro e depois para fora. Faz um arco e faz uma curva. Isso, faz um arco, mantém cabeça, ombros apoiados, joelhos alinhados e vai pensando mais em abrir espaço na coluna para movimentar a pelve e retorna. Vai recolhendo o queixo um pouquinho conforme o bumbum vai para a cabeça. Aí, e de novo abrir o espaço. Então, aqui é um exercício de mobilidade. Primeiro, eu estou enchendo a articulação de água. Estou criando espaços, tá? Aí, daqui, rola o quadril para a cabeça. Igual você fez e vem subindo, 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 subindo. Ó, cria espaço, cresce pelos joelhos. Isso. E massageia agora a coluna lá no chão. Um osso de cada vez vai para o chão. Um osso de cada vez. Um osso de cada vez. Um osso de cada vez. Caindo o cóccix no chão. Só mais uma vez. E rolou para cima. Cresce, cresce, cresce. Parou. E desce massageando devagar. Aí. Pode abraçar os joelhos no peito. E aí, tenta manter agora o peso do cóccix no chão. Isso, aí a gente está trabalhando a flexibilidade dos posteriores, tá? E respira, levando o ar para a lombar. Aí. Tá gostoso? Pode ficar aí um pouquinho, tá? Tá liberado já. Obrigada. Então... o que eu quis mostrar um pouquinho para vocês? Já vamos conversar aqui. Digamos que a gente fez a avaliação completa, a gente fez só um pedacinho, tá? Não daria para definir. A nossa avaliação são mais de 10, né? Exercícios diferentes. E a gente nem olhou assim, a postura estática inteira. Eu só fui para a posição lateral
e a gente olhou para aquilo que mais chamava atenção, que é o que eu quero que vocês façam em casa, né? Que vocês olhem, se olha de lado no espelho, vê onde você pisa, fecha os olhos, qual área do pé você sente mais? Parte da frente, parte do calcanhar. Se você pisa mais para fora, se você pisa mais para dentro, começa a observar a forma como você anda, tá? E aí, observa o que te chama mais atenção em relação a esses alinhamentos. O nosso corpo é como se fosse uma caixinha empilhada sobre a outra. As articulações precisam estar encaixadas. Então, se eu vejo que a coluna está mais para trás, o quadril está mais para frente, a cabeça projetou, existe um desequilíbrio, né? Então, isso foi só um pedacinho mesmo para a gente entender como é o raciocínio, mas ele vai ser muito mais amplo, porque a gente vai conectar todas as informações. Então, a forma de pisar, como que a gente enxerga o joelho, como a gente enxerga o quadril. E aí a gente vai testando para ver o que realmente impacta. Porque um ponto também legal é que às vezes você olha para um joelho, você fala assim, nossa, mas essa é uma alteração muito importante. Aí a pessoa não faz nada de atividade de impacto. A pessoa não tem dor. E na função, no exercício, ela se organiza, então aquilo não é um problema, é uma característica da postura dela. Então, são vários aspectos que a gente precisa avaliar para saber dar a devida prioridade e importância na hora de você tanto orientar o aluno, sempre numa linguagem positiva. Todos nós temos desequilíbrios posturais. Isso é natural, o nosso corpo faz isso a todo momento, ele se desequilibra e a tarefa do controle motor é se reorganizar de novo. Então, não existe corpo perfeito, não existe padrão postural perfeito, a gente vai sempre em busca dele, mas não em busca da perfeição, mas de ser a nossa melhor forma de se mover, de se posicionar. Então, a linguagem de quem avalia, de quem orienta, tem que ser muito positiva. Não pode ser, você é isso, você é aquilo, nossa, você precisa cuidar disso. Porque a pessoa sai com uma carga muito pesada e ela não tem consciência disso. E muitas vezes ela se culpa disso, né? Então, não é legal. E ela até acaba criando crenças que a limitam na hora de se movimentar, na hora de criar mais possibilidades ali para ela evoluir. Eu anotei um monte de pergunta para te fazer, mas acho que não vai dar tempo, assim. Eu vou abrir rapidinho, mas mesmo assim, sabe o que fazer? Quando a gente terminar essa nossa live, eu vou abrir um espaço para perguntas para quem assistiu, for assistir nas 24 horas, Vi, mandar, e daí a gente pode depois responder para o pessoal. Porque tem um monte de pontos legais, assim, que você levantou. Inclusive, me veio agora à mente, e daí eu já queria jogar essa pergunta para você. Dá para fazer online, então, avaliação postural? Dá. Dá. Você estando com o olhar realmente treinado para isso, e não é só o olhar treinado, mas é você estar disposto a ver. A gente já faz isso nas aulas. Porque uma vez que eu estou dando aula e a pessoa está fazendo ali, eu estou monitorando, é uma avaliação constante dos recursos que ela está usando. Eu não posso dizer, o exercício está errado porque ele está diferente do que está no livro. Não, eu vou entender por que está errado, porque eu vejo que a biomecânica dela não está equilibrada. Então, só o fato de dar aula, sabendo realmente as bases anatômicas e biomecânicas, já é uma avaliação completa. O tempo todo você está avaliando. Então, na minha opinião, dá sim. Dentro dessa proposta que a gente faz, que a gente não faz diagnóstico, nada disso. Mundo novo. A gente, pessoal, tem a experiência de atender pessoas de várias partes do mundo que estão fazendo aula agora, que antes a gente não tinha a opção de aula online, e agora a gente tem, e estamos atendendo. Então, não sei, né? Eu vejo novas possibilidades, assim. Se o mundo cada vez vai ter pessoas mais criativas, inclusive na função do trabalho delas, não podemos nos fechar, e sim abrir novas possibilidades, né? Olha, já ali. Quando a articulação do joelho estala em qualquer momento, qual é a provável causa, Vi? Então, o que a gente sabe é que o estalo que não vem seguido de dor, ele não representa nada significativo, não significa uma patologia, não significa um problema.
é ar na articulação, tá faltando movimento, né? Muitas vezes tem uma relação mais com a parte fisiológica mesmo, de nutrientes, do quanto, por exemplo, o consumo de água, muito se fala, é importante beber água, mas beber água é extremamente importante para você ter articulações saudáveis, você precisa de água para isso, né? Então não é só movimento, mas é você hidratar as suas articulações, colocar óleo na engrenagem. Então, muitas vezes pode ser falta de água, falta de alguma suplementação específica, né, para a saúde da articulação, mas se não vem acompanhado de dor, normalmente a recomendação que a gente tem dos fisioterapeutas e médicos é de que não há uma preocupação em relação a patologias, não. Às vezes acontece no quadril, é interessante quando você está fazendo algum movimento muito amplo, e se você ajustar melhor a coluna, ajustar melhor a pelve, isso também tende a passar. Às vezes, alguma amplitude de movimento que você está fazendo que está sobrecarregando um pouquinho a sustentação lá dos tendões e ligamentos. Aí você ajusta, diminui a amplitude e segue o movimento. Uhum. Vi, na avaliação que a gente faz normalmente lá no estúdio, a gente entrega essas ferramentas e acaba fazendo um diagnóstico para que os professores possam depois, porque nós somos em vários professores, né? A equipe é grande, dar continuidade nisso, né? Você Sim. indica isso para todos os estúdios também, né? Ter esse momento inicial sozinho, além da avaliação das aulas. Sim, exato, G. Eu acho que esse momento também da avaliação, ele ajuda você a alinhar com o seu aluno qual é a proposta do trabalho de Pilates, porque eu percebo que algumas pessoas vão conhecer o Pilates já com uma todo mundo já chega com uma sensação do que é, né, com uma expectativa, e às vezes pode estar totalmente desalinhado com a realidade. Então, às vezes a pessoa acha que Pilates é, sei lá, exercício funcional, Pilates ficar de ponta cabeça, sei lá. E não, um trabalho sério de Pilates, ele está preocupado e engajado com a construção da consciência corporal, da sua base, né? Tem que trabalhar muito bem as bases e evoluindo dentro dos exercícios tradicionais. Existem exercícios já conhecidos, estruturados, não é? A gente não inventa exercício. Então, quando existe esse trabalho sério, você conduz o aluno por esse caminho. Então, alinhar, olha, você quer, por exemplo, você quer um abdômen trincado? O Pilates pode te ajudar, não é, né, a ferramenta única para isso, mas ele pode ajudar, mas ele tem caminhos. Então, eu vou te ensinar por qual caminho o Pilates pode te ajudar. Então, alinhar. E aí, também com isso, o aluno sair com todas essas informações cientes do que ele vai receber fazendo uma prática de Pilates, enquanto benefícios, e poder orientar a sua equipe, né, de como proceder dali por diante. E aí a equipe é que vai dar continuidade dessa avaliação, porque são elas, o professor, que vai avaliar dia a dia. Então os alunos falam assim: quando eu faço essa reavaliação? Fala, com a gente não precisa fazer, você tem que fazer. Quem faz isso por você é o seu professor todo dia, porque ele dá aula e ele anota dificuldade na mobilização de tal área, teve uma superação na estabilidade de tal área. Então, quem vai dar continuidade nessa avaliação é o professor. Legal. Estamos no último minuto. Gente, se vocês gostaram, encaminhe essa live para mais amigos, colegas de profissão para assistir. Eu acho que a gente poderia fazer uma live 2 sobre esse tema, porque tem várias coisas que a gente pode abordar mais, né, Vi? E foi super. Sempre aprendendo com você, foi uma delícia. Obrigada. Gente, mandem as perguntas, nós vamos deixar o quadradinho ali pós a live. E ó, toda segunda, quarta e sexta, alguém legal, algum talento do nosso time ou amigo da nossa marca falando, né, Vi? É isso aí, Gê. E logo vai ter a live com a G, que aí eu vou estar em cima, a G vai estar embaixo, não sei qual que é a ordem. Mas, e aí ela vai também mostrar tudo que ela sabe, que ela é demais. Então, ó, gente, vai cair. Tchauzinho, obrigada, até mais. Beijo para todo mundo que apareceu aqui. Obrigada pela presença e mandem as perguntas, hein? Vai ser um prazer ajudá-los. Até mais. Tchau, Gê.